O que você faria se uma inteligência extraterrestre entrasse em contato com você? Claro, após conferir os produtos vencidos na geladeira. Essa tentativa de contato provavelmente te deixaria desconcertado. Ela também surpreendeu os astrônomos recentemente. Mas vamos por partes. Estamos falando de sinais não decifrados vindos do espaço sem um remetente específico. E também de rajadas rápidas de rádio, cujo nome é escondido pela sigla Fast Radio Bursts. Fast Radio Bursts. As últimas impressionam pela sua persistência e duração ao longo do tempo. Afinal, o primeiro sinal foi registrado há cerca de 10 anos. Recebemos cerca de 40 explosões de rádio, sendo a última registrada há pouco tempo. Hubble. Primeiro, vamos à parte técnica. De que maneira exatamente a humanidade decidiu receber possíveis sinais de mundos extraterrestres? Afinal, não dá simplesmente para sintonizar qualquer 104,5 frequência modulada e ouvir: Olá, você está sintonizado com Alpha Centauri. Não, tudo foi mais simples. Um dia, dois homens inteligentes, Cocconi e Morrison, se reuniram. O último era um astrofísico americano que trabalhava nas universidades de Massachusetts, Califórnia e Cornell. Aliás, seu orientador científico foi o próprio Robert Oppenheimer, o criador da bomba atômica. Com o tempo, os cientistas concluíram que a frequência do hidrogênio livre é ideal para captar sinais extraterrestres. Esse elemento, o mais comum do universo, emite em um comprimento de onda de 21 centímetros e atravessa facilmente nuvens de poeira cósmica que parecem opacas. Os astrofísicos decidiram que qualquer civilização avançada já sabe disso há muito tempo. Então também vai transmitir e captar sinais nessa frequência. Esses cálculos foram otimistas demais. Em meio século, recebemos poucas mensagens do exterior. Um sinal entrou para a história com o nome UAU. Ele foi recebido em 1977. Durou 72 segundos, mas até hoje ainda há debates sobre sua possível origem terrestre. E chegou a ser até engraçado. Houve versões dizendo que, enquanto o radiotelescópio Grande Orelha estava funcionando, alguém simplesmente ligou um micro-ondas no laboratório. No entanto, seja como for, o sinal coincidiu completamente com as características esperadas de emissões extraterrestres. Além da mencionada tentativa de uma inteligência extraterrestre de entrar em contato conosco, se é que foi isso mesmo, a ciência também conhece o sinal de rádio SHG B02+14A. Ele foi registrado pelos participantes do Search for Extraterrestrial Intelligence em 2003, assim como a do OW, e é visto como o candidato mais provável de origem artificial. Se estivermos lidando com uma seção de comunicação alienígena, então nesse caso, as criaturas desconhecidas foram persistentes, pois tentaram fazer isso 3 vezes. Cada sinal durou cerca de 1 minuto novamente na frequência do hidrogênio livre. De onde veio o sinal mencionado, é aqui que começa o mais interessante. Há milhares de anos-luz da Terra, no intervalo entre as constelações de Peixes e Áries, existe um vazio, ou seja, uma região deserta. Lá não há estrelas nem planetas. E agora, atenção, tem uma pergunta. O que ou quem enviou o sinal dessa região? A segunda característica surpreendente é a frequência do sinal. Ela mudava incrivelmente rápido. Se um transmissor desse fosse instalado em um planeta, ele precisaria girar 40 vezes mais rápido que a Terra. E sim, o impulso não se desviava nem um pouco da frequência do hidrogênio, sendo ouvido exatamente nela todas as 3 vezes. Nenhum caos, apenas ordem. O que os astrônomos pensam sobre isso? Existem muitas teorias, e nem todas estão relacionadas com hipotéticos extraterrestres. Considera-se possível falha no telescópio de Arecibo. Além disso, alguns astrofísicos acreditam que enfrentamos um fenômeno cósmico desconhecido e gigantesco. Porém, esse sinal não se repetiu em 20 anos. Só ouça como ele soa estranho e irregular.
Você não acha que, através das interferências, dá para ouvir sons que parecem vozes? Talvez, naquela época, em 2003, alguém estivesse tentando nos alcançar através do véu de anos-luz e nos avisar sobre os tempos difíceis que logo viriam para a Terra? Quem sabe? Mas será que tudo acabou aí? De jeito nenhum. Após a chegada do novo ano de 2023, na frequência do hidrogênio livre, os astrofísicos detectaram novamente um sinal vindo da galáxia Sloan Digital Sky Survey J0826 mais 5630. Ela está incrivelmente distante, a 8,8 bilhões de anos-luz da Terra. Ou seja, a luz desse objeto começou a viajar 5 bilhões de anos antes do surgimento do nosso planeta. O sinal foi captado por um enorme telescópio localizado na Índia, no estado de Maharashtra. Antes só recebíamos sinais de galáxias próximas. Agora, surpreendentemente, também do coração do universo. Na verdade, neste caso, o efeito de lente gravitacional ajudou, amplificando o sinal várias vezes, o que permitiu que ele chegasse até nós. Acontece que, próximo à trajetória da mensagem cósmica, havia um enorme aglomerado de estrelas brilhando. Foi isso que ajudou na entrega do sinal. O que mais se sabe sobre os sinais Fast Radio Bursts ou rajadas rápidas? Na verdade, sabemos muito pouco sobre eles, embora os cientistas continuem estudando esses fenômenos ativamente. Esses sinais de rádio geralmente vêm do espaço profundo, então só podemos especular sobre suas fontes e origens. Mas, considerando a repetição frequente de alguns desses pulsos, tivemos que excluir sua natureza catastrófica da lista de suposições. Por exemplo, no experimento canadense realizado de 2018 a 2020, foram registrados 38 rajadas de rádio. E tudo bem, mas algumas delas não foram registradas de forma esporádica, e sim com uma regularidade impressionante. Vamos pegar o lendário sinal Fast Radio Bursts 189.916.J0158 mais 65. Ele se repetia com diferentes intensidades, uma vez a cada 16 dias. Os funcionários da colaboração canadense CHIME observaram esse processo por mais de 400 dias seguidos. O segundo aspecto impressionante descoberto como resultado das pesquisas sobre os rápidos surtos de rádio é a sua extrema energia. Em poucos milissegundos, é liberada uma energia equivalente a de centenas de milhões de sóis. Que tipo de monstro cósmico teria que existir para gerar sinais como esses? Antes, acreditava-se que alguns traços periódicos indicavam atividade de buracos negros e estrelas ao redor. De onde veio o ainda misterioso surto de rádio Fast Radio Bursts 189.916.J0158 mais 65? A fonte está a 500 milhões de anos-luz de nós, em uma galáxia em fase de formação estelar. Neste exato momento, esse objeto pode já estar morto, pois a luz dele levou 500 milhões de anos-luz para chegar até nós. Mas nem isso sabemos com certeza. Em questões assim, a impotência é o segundo nome da humanidade. Alguns membros da comunidade científica sugerem que pode ser um magnetar ou um pulsar que emite na faixa de raios X. Mas esses objetos oscilam muito mais rápido, e não apenas uma vez a cada 16 dias. Também foram levantadas hipóteses de que esse sinal de rádio faz parte de um ciclo mais global, que ainda não somos capazes de detectar ou compreender. Uma coisa é óbvia: os Fast Radio Bursts caóticos e os recorrentes são dois tipos diferentes de explosões. A humanidade sempre quis saber o que ocorre no espaço profundo, e às vezes isso pode ser captado por equipamentos muito sensíveis. Também é importante entender esses sinais. Quem está tentando nos dizer algo e sobre o quê? Ou que evento de proporções inéditas poderia ter produzido ecos tão poderosos?
O projeto Sinal no Espaço foi criado pela mesma organização Busca por Inteligência Extraterrestre com esse objetivo. A essência dele é que pessoas comuns têm acesso a dados brutos, coletados por vários telescópios, estão totalmente criptografados e até abrir esses arquivos é difícil. Mas tudo bem. Os cientistas do Instituto de Busca por Inteligência Extraterrestre forneceram um manual que os participantes do experimento terão que estudar por conta própria. Só depois que o usuário aprender a usar o sistema de arquivos interplanetário é que poderá começar a estudar as informações fornecidas pelos telescópios. Isso parece uma ótima maneira de se sentir um idiota clínico. Mas, falando sério, talvez alguém realmente decifre um sinal alienígena, descobrindo nele um pedido de socorro ou alguma ameaça. A humanidade vai perceber que o problema não é onde todos estão, mas outra coisa. Nós simplesmente não sabemos interpretar sinais vindos de fora porque eles não vêm com nenhum manual de instruções. Por isso, não devemos afirmar categoricamente que outras civilizações não tentaram entrar em contato conosco. Talvez a gente só não tenha percebido. E o que você diria sobre as cartas para lugar nenhum que a humanidade enviou repetidamente a bordo de suas sondas? Se imaginarmos que existe uma civilização inteligente a milhares de anos-luz de nós, quando é que a nossa mensagem vai alcançá-los? A humanidade ainda existirá no século 31 ou 41, quando a resposta chegar? Essas são perguntas sérias, afinal, as distâncias no espaço não são brincadeira. O quanto você sabe sobre Marte? No que você pensa quando observa a imagem da sua superfície? Você acha que não há nada no planeta vermelho além de pedras e paisagens empoeiradas e iguais? Mas isso está longe de ser verdade. E agora você já está observando uma verdadeira tempestade de poeira em algum lugar no horizonte. Ela se torna tão poderosa que, com sua força destrutiva, cobre não apenas uma área, mas o planeta inteiro. E Marte não consegue esquecer essa tempestade. Afinal, ela ocorre a cada 5 anos e meio terrestres, ou a cada 3 anos marcianos. A poeira cobre absolutamente tudo com uma camada densa e bloqueia o acesso à luz solar. O que isso tudo tem a ver conosco? Bem, antes de tudo, se enviarmos nossos equipamentos de pesquisa para Marte, eles vão quebrar rapidamente nessas condições. E, claro, se no futuro pretendermos colonizar o planeta vermelho, teremos que nos adaptar a essas tempestades de areia em grande escala. E isso, no momento, seria difícil para nós, porque não sabemos por que essas tempestades surgem e por que acontecem com tanta frequência. Mas quais são as consequências disso? E o que é preciso fazer para sobreviver durante uma tempestade marciana? Antes de tudo, vale notar que antigamente o planeta vermelho tinha uma atmosfera diferente, talvez até água, então tempestades de poeira dessa magnitude nem poderiam acontecer. Com o tempo, Marte virou um planeta desértico e inóspito, com a atmosfera quase totalmente dissipada. Atualmente, a atmosfera em Marte representa menos de 1% do que existe em nosso planeta. Essa, é claro, não é a única razão pela qual tempestades se formaram em Marte. Ainda não podemos dizer com certeza, mas muito provavelmente a temperatura do planeta foi um fator bastante significativo. Como a camada atmosférica foi ficando cada vez menor, Marte já não conseguia reter o calor tão bem quanto antes. E então o planeta começou a esfriar. Além disso, há enormes variações de temperatura lá. Ela varia de 27 graus Celsius durante o dia até incríveis menos 133 graus à noite. Devido às variações de temperatura, ventos fortes se formam no planeta. E para Marte, são mais comuns não ciclos de chuva, mas sim de poeira. Como a poeira chega ao ar, afinal? No verão e na primavera em Marte, formam-se os chamados demônios de poeira, redemoinhos que redistribuem as partículas de poeira. Quando os raios solares aquecem a superfície, o ar que estava na parte mais baixa sobe, enquanto o ar frio desce para preencher o vazio. Tudo isso contribui para a formação de espirais no ar, cuja altura às vezes chega a 8,5 km. Ao se moverem, esses espirais absorvem tudo o que encontram pelo caminho e encontram uma enorme quantidade de poeira, que depois deixam na atmosfera. Quando isso acontece, o céu em Marte parece muito mais escuro e a poeira permanece na atmosfera por muito tempo. Existem também outras opções, sendo a mais comum a ação dos ventos. É bastante difícil mover a poeira no ar em Marte,
pois suas partículas são eletrostáticas e, digamos assim, muitas vezes ficam grudadas umas nas outras, então separá-las é muito difícil. As partículas de poeira marciana precisam de impulso para se mover. Rajadas de vento levantam facilmente partículas maiores. Embora à primeira vista isso pareça paradoxal, a questão é que as partículas maiores não se unem tão fortemente entre si, e assim, as partículas maiores acabam sendo levantadas no ar. Elas não conseguem ficar suspensas por muito tempo, pois são grandes demais e, consequentemente, caem depois de percorrer uma curta distância. Quando elas caem, isso cria um impulso que rompe as ligações fortes entre as partículas de poeira menores e agora são elas que se levantam no ar. Lá, a gravidade de Marte é mais fraca, o que significa que a poeira pode permanecer nessa posição, sem cair, por semanas ou até meses. Isso permite formar tempestades fortes e duradouras. As partículas de poeira retêm bem o calor que vem do Sol, e quando essas partículas se aquecem, elas começam a transferir o calor acumulado para a atmosfera. O ar quente sobe, como nos redemoinhos de poeira, porém de modo bem mais intenso. Isso leva a um aumento da salinidade do solo marciano, a uma maior quantidade de poeira sendo levantada e, consequentemente, ao aumento do aquecimento da atmosfera. O resultado de tudo isso é o surgimento de uma tempestade de poeira. Se a tempestade de poeira marciana ocorre apenas em uma região, ela não representa um grande perigo. Normalmente, sua velocidade é de cerca de 97 km por hora. A velocidade dos furacões terrestres é metade maior. Ainda assim, devido à rarefação da atmosfera, isso geralmente não é perceptível e raramente causa danos ao equipamento de pesquisa. No entanto, sempre há exceções. Se, porém, em uma tempestade de poeira, houver uma certa quantidade de poeira eletrostática um pouco pegajosa, ao se depositar, ela bloqueia o acesso à luz solar. E isso é muito ruim para os aparelhos que funcionam com painéis solares. Eles simplesmente não recebem energia. Os problemas aumentam quando as tempestades ficam maiores. Na primavera e no verão, o hemisfério sul de Marte fica mais próximo do Sol, o que o torna a região mais quente do planeta. Nesse período, por motivo ainda desconhecido, as tempestades de poeira se unem formando uma tempestade gigantesca. Claro, isso pode ser porque elas simplesmente estavam próximas umas das outras, mas isso acontece com uma periodicidade surpreendentemente precisa, o que dificilmente pode ser uma coincidência. Como é que tempestades do tamanho de um planeta surgem em Marte? E para essa pergunta, os cientistas ainda não têm resposta. Elas ocorrem com uma periodicidade de uma vez a cada 3 anos marcianos. E isso é muito pouco para explicar isso, nem mesmo pelos ciclos de Milankovitch. Lá, os intervalos de tempo são muito maiores. Há uma teoria de que isso faz parte do ciclo de poeira, mas não podemos afirmar com certeza. Normalmente, as tempestades de poeira em Marte duram vários dias. No entanto, essas tempestades gigantes podem durar semanas. Isso também prejudicará nossos equipamentos de pesquisa. O indicador importante aqui é a profundidade óptica do aerossol, que mostra quanta luz solar está disponível. Esse indicador deve ser menor que 2, para que nossos equipamentos possam ser carregados com a ajuda de painéis solares. Normalmente, em Marte, esse indicador é de 0,5, o que está dentro do normal. Quando ocorrem enormes tempestades de poeira marcianas, ele já varia de 9 a 11, ou seja, a luz solar não chega de jeito nenhum. É exatamente por esse motivo que a missão do Rover Opportunity falhou, pois seus painéis solares ficaram completamente cobertos por uma camada densa de poeira. Isso levou a uma falha grave do aparelho. E isso não significa que os aparelhos com baterias nucleares estejam seguros nesse caso. Tempestades intensas podem interromper a comunicação, impedindo o aparelho de receber sinal da Terra. Além disso, até mesmo os satélites estão em risco. Por causa da grande quantidade de poeira aquecida, a atmosfera começa a se expandir, lançando parte dela na órbita onde normalmente operam os satélites. Por causa disso, eles precisam mudar a trajetória de seu movimento, gastando uma enorme quantidade de energia. Imagine que você já está colonizando Marte. Os painéis solares não vão ajudar e durante a tempestade de poeira, provavelmente não conseguirá se comunicar com a Terra. Você precisa pensar em algo para conseguir se manter autossuficiente por algum tempo. Curiosamente, essas grandes tempestades acabam se destruindo sozinhas, por mais estranho que pareça.
Tudo isso porque elas bloqueiam o acesso à luz solar, fazendo com que os ventos parem de soprar e, assim, as partículas de poeira deixam de ser levantadas no ar. E então, depois de um tempo, Marte volta a ser silencioso, inóspito e solitário, mas logo depois, ele é novamente coberto por uma tempestade do tamanho de um planeta. A última dessas aconteceu em 2018, o que significa que a próxima vai surgir muito em breve. E o que vocês acham? Será que algum dia vamos entender a natureza desse fenômeno? E como vamos lidar com isso se colonizarmos Marte? Galáxia. Você escuta esse termo com frequência, principalmente no nosso canal. Você já formou uma imagem dela na sua mente e provavelmente imagina uma galáxia espiral como esta. No entanto, as galáxias podem ser completamente diferentes e todas são igualmente interessantes. Então, qual é a verdadeira aparência dessas incríveis estruturas cósmicas? Estamos familiarizados com o tipo espiral de galáxias. Elas se parecem um pouco com um redemoinho que se forma quando a água escoa pela pia. A maioria das galáxias que conhecemos são espirais. Por exemplo, a Via Láctea ou Andrômeda, a grande galáxia que está mais próxima de nós. Mas e quanto aos outros tipos? Quais existem? Algumas décadas atrás, os cientistas acreditavam que a nossa Via Láctea era uma estrutura única, ou seja, a única galáxia. Naquela época já se sabia sobre a existência de Andrômeda, mas pensavam que era apenas uma nebulosa dentro da nossa galáxia. Tudo mudou com o astrônomo americano Edwin Hubble. Em seus cálculos matemáticos, ele descobriu que Andrômeda, na verdade, não era uma nebulosa, mas sim uma galáxia como a Via Láctea, dentro da qual existem trilhões de diferentes estrelas. Essa descoberta fez com que os cientistas revisassem sua abordagem para definir objetos desse tipo. Atualmente, estima-se que existam cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Em 1936, Edwin Hubble criou sua própria classificação das galáxias por forma, hoje chamada de sequência de Hubble. Além das galáxias espirais, Hubble também definiu galáxias espirais barradas, elípticas, lenticulares e irregulares. Também são chamadas de irregulares. O cientista acreditava que o tipo de galáxia também determina seu destino futuro, como ela se desenvolve e no que pode se transformar. Vamos começar com algo mais familiar para nós, com as galáxias espirais. Esses objetos podem ser considerados relativamente planos, apenas com uma chamada protuberância no meio. Essa é a parte mais brilhante da galáxia, que também é mais densa. Na protuberância concentram-se estrelas mais antigas. Por causa disso, o tom nessa região é mais amarelado, mas nas bordas destaca-se o azul. Por que essa região se destaca tanto? Existe uma teoria de que esse adensamento se formou devido à presença de um buraco negro supermassivo ali. As partes que formam a espiral são chamadas de braços da galáxia. Normalmente são 2, mas em alguns casos há mais. É justamente neles que há um alto nível de aglomeração de estrelas e, consequentemente, uma formação estelar mais ativa. Os braços geralmente apontam para o mesmo lado. Caso contrário, a galáxia primitiva provavelmente colidiu com outra galáxia. O bojo também circunda a região chamada de disco galáctico. A maior parte dele é composta por gases, poeira estelar e estrelas jovens. Existe também uma região esférica, um componente invisível da galáxia chamado halo. Ele se estende além da parte visível da galáxia. A maior parte do halo é provavelmente composta por matéria escura. Ele também contém aglomerados de estrelas e gás rarefeito. É possível que o halo também contenha restos de galáxias que morreram há muito tempo. Vale também notar que a densidade dos braços pode variar em cada galáxia. Se os braços forem mais densos, sua disposição ajuda a visualizar muito melhor a parte central, o bojo. E o que são as galáxias espirais com barra? Elas são mais alongadas, ao contrário das espirais comuns, e também possuem uma barra, onde as estrelas atravessam a galáxia pelo seu centro. É justamente da barra que saem os braços galácticos. No restante, esses objetos são muito parecidos com as galáxias espirais e atualmente sabemos que cerca de 2/3 das galáxias espirais possuem essa barra. E a Via Láctea acabou sendo uma delas. Agora, vamos às galáxias elípticas. À primeira vista, pode parecer que é uma estrela comum, embora gigante, com um centro brilhante bem definido.
A maior parte das galáxias do tipo elíptico é composta por estrelas mais antigas, o que dá ao objeto uma cor avermelhada ou amarelada. Como normalmente há uma quantidade insignificante de gás interestelar dentro dessas galáxias, praticamente não surgem estrelas jovens por lá. Existem galáxias que não são comprimidas, e existem galáxias com um grau de compressão muito alto. Por esse critério, as galáxias elípticas são classificadas em grupos de E0 até I7. I7 tem uma forma elipsoidal, enquanto E0 é quase uma esfera perfeita. O tamanho dessas galáxias pode variar bastante. Elas podem ser dezenas de vezes maiores que a Via Láctea, ou dezenas de vezes menores. Galáxias lenticulares. Simplificando, esse tipo combina características de galáxias espirais e elipsoidais. Essas galáxias têm braços, mas eles são quase imperceptíveis. Além disso, quase não nascem novas estrelas lá devido à falta de matéria estelar. A maior parte dessas galáxias é composta por estrelas antigas de cor amarela ou vermelha. Ao mesmo tempo, as galáxias lenticulares, assim como as espirais, possuem um disco plano e um bojo. Estima-se que cerca de 20% das galáxias do universo sejam desse tipo. Vamos ao mais interessante, as galáxias irregulares. Por que são chamadas assim? Elas não se parecem com galáxias espirais, elípticas ou lenticulares. Essas galáxias não possuem forma definida, sendo apenas aglomerados de estrelas reunidas pela gravidade de forma desordenada. Algumas galáxias irregulares nem sequer têm um centro definido, mas mesmo assim, elas são extremamente raras no universo. Essas galáxias representam apenas 5% do total. Mas o que contribuiu para o surgimento de objetos tão estranhos no espaço? Não podemos dizer com certeza, pois para cada galáxia pode haver várias possibilidades. Muito provavelmente essa galáxia já pertenceu a outros tipos e tinha uma aparência bastante comum. Por exemplo, nela podem ter ocorrido alguns processos destrutivos que mudaram significativamente sua forma. Ou talvez, em algum momento, a galáxia tenha colidido com outra. Em certas galáxias irregulares, nota-se a forma anterior. Outras nem se assemelham a algo específico. Também podemos considerar como um tipo separado as chamadas galáxias anelares. No centro delas há um núcleo, no entanto, depois dele não há nada, apenas o vazio. E só depois começa o anel, que circunda diretamente o núcleo. Esse anel é composto principalmente por estrelas jovens. As galáxias anelares pertencem, por exemplo, ao famoso objeto de Rogue na constelação da Serpente. Claro, as galáxias também podem ser classificadas de outras maneiras. Por exemplo, podemos destacar ainda as galáxias anãs, que são significativamente menores do que as galáxias comuns. No entanto, agora já conhecemos os tipos principais. E aqui surge uma pergunta interessante. Como a humanidade descobriu qual é a forma da nossa galáxia? Em 1785, o astrônomo britânico William Herschel decidiu descobrir como é a aparência da nossa galáxia. Ele criou um mapa especial com todos os objetos conhecidos até então que deveriam estar em nossa galáxia. Naquela época, ele estava longe da imagem real, mas foi a primeira tentativa, o começo havia sido feito. Voltaram a essa questão somente no século XX. O astrônomo americano Carl Shapley determinou a distância do sistema solar até os aglomerados globulares que giram em torno do centro da Via Láctea, o que o ajudou a concluir: estamos localizados em alguma região periférica da galáxia. Já William Herschel pensava que o nosso Sol estava no centro da Via Láctea. Ao olharmos o céu estrelado da Terra, vemos uma faixa de estrelas, parte da nossa galáxia. Foi isso que ajudou a determinar a possível forma da Via Láctea, espiral ou lenticular. Para saber com certeza, era necessário determinar se a galáxia possui braços espirais. Os radiotelescópios ajudaram os astrônomos a criar um mapa galáctico, e o primeiro surgiu em 1958, onde o padrão espiral era claramente visível. Infelizmente, muitas coisas sobre a Via Láctea ainda são desconhecidas para nós. A galáxia ainda guarda muitos segredos. Por exemplo, até hoje não sabemos ao certo quantos braços a Via Láctea possui. E você, o que acha que ainda podemos descobrir de interessante sobre as galáxias no futuro? E será que os cientistas podem descobrir ainda outro tipo especial que nunca observamos antes? Marte, o planeta vermelho. Há muitos anos, ele atrai cientistas do mundo todo
que fazem de tudo para descobrir mais sobre esse planeta tão misterioso. Hoje vamos falar sobre a missão do rover Perseverança e mostrar para vocês as imagens que ele fez durante sua estadia em Marte. Que lugares interessantes existem lá, como é o céu, e o que conseguimos ver de único graças ao rover. O principal objetivo do Perseverança é estudar a geologia e o clima do planeta no passado, coletar rochas e regolito marcianos, além de buscar sinais de vida microbiana antiga. Esta é a primeira imagem colorida em alta resolução enviada para nós pelo Perseverança após seu pouso em 18 de fevereiro de 2021. E aqui está o próprio momento do pouso do robô em Marte. A foto foi tirada por uma câmera a bordo do módulo de descida. E aqui estão as imagens que recebemos com a câmera Sherlock Watson, que fica na extremidade de um braço robótico especial. Aqui podemos examinar as rochas com mais detalhes. Para isso, contamos com a ajuda da câmera direita Mastcam Z. Isso é melhor do que filmes sobre o espaço. E como é o céu no planeta vermelho? Perseverance registrou algo realmente único com sua câmera. O Sol está sendo eclipsado por Phobos, uma das luas de Marte. Essa é a observação de eclipse solar de Phobos em maior escala e com maior frequência já feita da superfície marciana. Aqui, por exemplo, Perseverance faz uma selfie. E agora ele já está se movendo diretamente pelo trajeto. Aqui vocês podem observar verdadeiros demônios de poeira, fortes ventos que se formaram perto da cratera G0, em 20 de julho de 2021. O que estamos observando em Marte, com a ajuda do Perseverança, é uma realidade que antes não estava disponível para nós. E não temos dúvidas de que o rover ainda vai mostrar do que é capaz. O que você acha? O que mais interessante podemos descobrir em Marte? Enquanto isso, para finalizar, aproveite mais algumas imagens do planeta vermelho.